A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver e o programa de hoje tem assunto muito interessante, aquele assunto sobre obsessão. Nós estamos finalizando esse tema e você não pode perder. Que esta semana seja de muita paz, de muita alegria, como nós sempre desejamos a todos vocês. Eu, Solange Godoy, juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Como bem disse a nossa apresentadora maior aqui do nosso programa, é um motivo de satisfação aqui estarmos para aprendermos coisas da doutrina espírita que nos ajudarão daqui para frente a resolver problemas e a não criá-los também. Por isso é que a Boa Nova é tão especial em nossas vidas. Ela dá para todos essa capacidade de melhorarmos-nos graças aos nossos esforços a partir do conhecimento destas leis do mundo espiritual, que são durante 24 horas por dia, decodificadas, explicadas aqui para você que nos assiste e nos escuta. É este o presente que a Boa Nova manda para você através dos nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. Lembrando, como sempre, que o Espiritismo precisa de você. SOS, essa é a campanha da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, em que você pode participar através do telefone 0800 12 18 38. Você pode colaborar com qualquer quantia, com o que você desejar, mas colabore, sua colaboração é muito importante, porque é através disso que toda essa divulgação desses temas importantes para a nossa vida, desse alimento para a alma, através da sua colaboração, tudo isso pode chegar a mais lugares. Então basta ligar no 0800 12 18 38 e participar conosco. Isso mesmo, você estará cooperando com o esforço da divindade e dos espíritos superiores para dar esperança àquelas pessoas que muitas vezes não sabem que podem vencer seus problemas. É através da ampliação das atividades, da emissão da própria Boa Nova, que outras pessoas aprenderão, como você, onde encontrar esta fonte. Além do fato, obviamente, de que tudo ficou muito mais caro, sobretudo para ser mantido. Então, se você já coopera, faça um esforço, faça um aumento, nem que por alguns meses, para que a Boa Nova possa continuar a sua tarefa de iluminar a Terra com a sua ajuda. É isso mesmo, e como nós estamos comentando em alguns programas, o livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos no capítulo 5º, e no programa passado nós havíamos comentado a respeito, Emmanuel responde uma questão que foi feita,
que é a seguinte, ele fala o seguinte, que emitindo um pensamento, quando nós emitimos um pensamento, nós colocamos um agente energético em circulação. Agente esse que retornará fatalmente a nós, acrescido do bem ou do mal que o revestimos. E depois nós deixamos uma pergunta para vocês, que é a pergunta número 15, que fala o seguinte, vou fazer novamente. Qual a relação entre os nossos pontos vulneráveis e o retorno do mal que praticamos? Bem, vamos pensar um pouquinho, você que nos está acompanhando agora, a respeito da resposta anterior, da questão número 14. A Solange acabou de ler, quando perguntaram a Emmanuel o que acontece a nós que estamos emitindo o pensamento, o que nos acontece moralmente quando esse pensamento é emitido. Não está falando fisicamente, está falando moralmente. Existe uma consequência? Alguma coisa vai voltar para nós do ponto de vista moral? E Emmanuel já deixou claro para nós que existe como um efeito estilingue, não é? Emitindo um pensamento, nós colocamos um agente energético em circulação no organismo da vida. Você joga então uma pedra, ou como a gente poderia nos lembrar, se a gente fizer um paralelo, lembra do bumerangue, aquele instrumento de caça dos aborígenes da Austrália? Então, é um tipo de hélice que quando você joga, ela sai das suas mãos e faz uma trajetória que vai retornar ao lançador. Exato. Ele pode levar o bumerangue na cabeça se não estiver atento. Sim. Então, o que Emmanuel nos está falando é que quando nós colocamos um pensamento em circulação, nós injetamos um organismo vivo. E esse agente sai de nós e vai retornar fatalmente a nós, acrescentado do bem ou do mal de que nós o tenhamos revestido. Sim. Então, se nós emitimos um pensamento bondoso, se nós tivermos uma ideia positiva, e isso foi colocado em circulação, fatalmente, este bem que nós começamos a emitir, ele estará regressando a cada um de nós com o enriquecimento positivo de que ele se fez portador. E o mal é a mesma coisa. Nós estaremos vulneráveis ao veneno que espalhamos, às ações nocivas, às calúnias, à malícia que nós fustigarmos no nosso ao redor, e essas reações do meio chegarão até nós invariavelmente. Agora, com base nesta resposta de Emmanuel, é que fizemos a pergunta número 15, que na semana passada deixamos em aberto. Qual a relação entre nossos pontos vulneráveis e o retorno do mal que nós praticamos? Existe o mal que a gente fez quando volta? Tem alguma relação com aquelas partes fracas do nosso ser, seja do nosso caráter, da nossa ação geral como um organismo? Vamos ver o que Emmanuel tem para nos ensinar a respeito na resposta que ele vai nos dar, e a partir de então nós comentaremos. Vamos lá, Solange. Compreendendo-se que cada um de nós possui pontos vulneráveis no estado evolutivo inferior em que ainda estamos, toda vez que nos associemos a essa ou aquela ideia do mal, teremos o mal de volta a nós mesmos, agravando doenças e fraquezas, obsessões e paixões. Ou seja, o mal, ele já representa uma preocupação inferior do nosso ser. A nossa postura, quando pratica a ação nociva em prejuízo de alguém, já denota que nosso espírito ele está no grau evolutivo inferior em comparação com aqueles que já entendem que, como criaturas divinas, não podem atuar como Deus não atuaria. Se nós perguntarmos a nós mesmos se aquilo que vamos fazer estaria de acordo com as atitudes divinas que Deus também adotaria, nós certamente vamos ter um bom
filtro, uma boa peneira, uma boa reta, uma boa régua para medir o que vamos fazer, para escolher melhor. Mas aqueles que não fazem isto, aqueles que não se posicionam como filhos da divindade e que por sua vontade, pelo seu egoísmo, pela sua ambição, pelo seu interesse, prejudicam os outros, já estão demonstrando a fragilidade de que são dotados, a partir da própria ignorância. Porque muitos fazem isso, Solange, achando que eles nunca precisarão prestar contas. Sim. Eles se beneficiam com a riqueza dos outros e acham que eles nunca vão ter que devolver. Mesmo que eles passem uma vida gozando da sua esperteza, eles se surpreenderão quando a lei do universo colocar que eles terão que devolver até a última moeda reajustada pelo tempo em que eles se locupletaram dos bens que não lhe pertenciam. Então, quando nós atuamos desta maneira, nós já temos em nós os pontos frágeis da ignorância, do ódio, da inveja, da vaidade, do interesse mesquinho. E aquilo que vai retornar para nós vai nos atingir exatamente nos pontos fracos do nosso caráter, da nossa personalidade. Vai nos agravar as enfermidades, vai piorar nossas fragilidades, abrirá campo maior para a obsessão e vai atingir as nossas paixões, muitas vezes produzindo em nós aquelas condutas que são próprias das pessoas enlouquecidas. Nós conhecemos, entre os exemplos que poderíamos citar, algumas histórias que André Luiz nos relata, Solange, em que um casal, o rapaz, filho de um homem abastado, que contrai núpcias com a segunda esposa, mas a moça mais jovem se encanta com o filho dele, o filho mais velho, ou o filho único que ele tem, e eles então combinam uma forma de matar o velho para poderem depois desfrutar da união ilícita até então, tornando-a lícita, em que o filho do pai, casado em segundas núpcias, casa-se com a madrasta. Bem, isso acontece. Eles realizam o plano, ninguém descobre, mas eles sabem. Então pegam o dinheiro todo, vendem as fazendas, deixam a administração a cargo dos capatazes, dos gerentes, viajam para a Europa, passam tempos lá, mas carregam com eles, na atitude negativa que lançaram, não apenas as consequências da culpa, mas também a ação do espírito do pai, que agora do outro lado sabe que ele foi vítima de um assassinato. De um golpe. E ele então ataca os dois, e eles não conseguem paz. Sim. E ele volta para o Brasil com a esposa, acaba morrendo numa situação difícil, a moça entra para um hospício porque ela se deixa levar por todos os problemas da sua mente em desalinho, pela obsessão que o pai, a vítima, né, dos dois, encontrou oportunidade de praticar na culpa dos dois. Então, veja só que os pontos vulneráveis daqueles seres, a beleza do encantamento do sexo, gerando o desejo de perpetuar uma coisa que não era possível, o crime que os dois resolveram praticar para realizar os seus sonhos, nada disto trouxe a eles, mesmo a riqueza que eles conseguiram depois, a paz para desfrutarem de uma convivência harmônica entre duas pessoas que se amam. E todas as pessoas que roubam o marido ou a esposa de outros sabem disto. Sim. Carregarão consigo, e na maior parte das vezes, Solange, eu ouso afirmar que boa parte dessas pessoas que usaram de estratagemas para destruir famílias e tomar aqueles seres que eles cobiçavam, eles estão conscientes de que poderá ser que lhes aconteça a mesma coisa. Eu já ouvi isso da boca de algumas pessoas que passaram por isso, diz: eu sei que eu estou sofrendo agora porque eu mereço. Eu já fiz. Eu fiz isto com outra pessoa. Porque a culpa acompanha a mente. Exato. E isto faz com que a gente saiba que a nossa atitude distante do aconselhamento divino, das leis amorosas e fraternas, nos expõe ao retorno nos nossos pontos vulneráveis desses mesmos atos acrescidos das suas consequências.
Agora, André, vamos pegar um gancho aqui para a próxima pergunta, que é: o que nós recebemos dos outros? Bem, vamos pensar então, você está em um trânsito, há uma grande fila, ninguém consegue cruzar aquela rua porque as pessoas não estão com espaço suficiente entre os seus carros. De repente aparece uma pessoa que precisa passar e ninguém lhe dá passagem. Mas de repente você, tocado de um senso de gentileza e de cortesia, você breca o seu veículo e permite que ele passe. Sim. Nesse exato momento, o que a pessoa vai fazer para você? Eu sei que isso acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Você não sabe quem é a pessoa, você não teve nenhum contato, não é porque ela é sua amiga, seu parente que você deixou passar. Você apenas foi cortês. E o que aconteceu? Geralmente, essa pessoa te buzina, ela acena a mão, ela sorri para você, ela te agradece. Exato. Então, este exemplo simples demonstra bem o que Emmanuel vai nos responder nessa resposta à questão 16, Solange. Vamos lá. Assimilamos dos outros o que damos de nós. Então, você vai receber das pessoas a gentileza que você ofereceu. Mas você também receberá, se foi grosseiro, o ódio, aquela postura arrogante, agressiva, mesmo não declarada. Algumas pessoas pensam que porque são ricas podem pisar nos outros e as pessoas têm que aguentá-las. E às vezes aguentam, mas isso não quer dizer que são queridas. Isso não quer dizer que quando aquele que está por cima sofrer um acidente, os que estão por baixo, acostumados a serem humilhados, não vão ficar contentes, vão orar por ele, ou vão dizer assim, bem feito, foi pouco o que aconteceu com essa cobra cascavel, devia ter morrido. Geralmente é isso mesmo, né, que fala. Por quê? Porque as pessoas acabam devolvendo por própria atraso, pelo seu próprio atraso em evolução, não é? Elas devolvem aquilo que recebem. Nós estamos, portanto, falando de um universo que, apesar dos esforços de Jesus, é um universo reativo. Sim. As pessoas reagem. Quando você entende esse mecanismo, você compreende que você tem uma arma, no bom sentido, para utilizar na construção das outras pessoas. As outras pessoas, elas costumam reagir ao tratamento que recebem e dão àquele que está tratando, na igual dimensão, direção e intensidade, aquilo que receberam. Se é um xingamento, recebem o xingamento de volta. Se é um soco, recebem um pontapé. Se é uma agressão verbal de caráter irônico, também recebem ironia, cada vez mais profunda e mais ácida. Mas se é uma palavra gentil, geralmente a outra parte se sente no dever de retribuí-la na mesma qualidade. Sorriso, geralmente um sorriso, se você chega para falar com uma pessoa já sorrindo, sendo gentil, não tem como, parece que você desarma a pessoa. Mesmo que a pessoa diga não, ela terá muito pudor, muito cuidado para dizer a você, olha, eu não posso fazer isso agora. Quem sabe, na próxima semana, se você voltar e isso for possível, eu te atendo. Isso, é diferente. Mas se a pessoa é grossa, me atende agora. Não atendo, não posso mais. Acabou. Fecha o guichê na cara da pessoa. Isso é muito comum no serviço público. Isso é muito comum quando as pessoas têm que tratar com outras. Aquelas pessoas que são grossas recebem grosserias. Seja como atendentes, seja como clientes do serviço. Enquanto que aquelas pessoas que são gentis, elas são sempre bem atendidas. Então, existem alguns velhinhos que adoram levar balinha. Eles dão uma balinha para todos os funcionários. E os funcionários começam a gostar, começam a chamá-lo pelo nome. E começam a fazer certas gentilezas que é só a boa vontade que faria. Mesmo. E essa boa vontade se construiu. Portanto, a resposta de Emmanuel quer dizer exatamente isto. Nós vamos assimilar das outras pessoas aquilo que nós dermos de nós mesmos. Porque a maior parte das criaturas na Terra está em uma condição de ser uma pessoa reativa, não ativa. Uma pessoa que reage. Portanto, a maioria é controlada. A televisão nos controla. As pessoas que estão ao nosso lado, que nos conhecem nas fraquezas, nos controlam. Aqueles que sabem como nós reagimos, como nós temos as nossas manias, elas sabem que palavras dizerem para que nós façamos o que elas querem. Economize. Já viu que coisa mais absurda? Olha o que nós vemos todos os dias. Você é chamado a aprender dormindo,
a emagrecer comendo e a economizar gastando. Veja que absurdo. Nada disso é verdade, mas a televisão não se cansa de jogar isso na nossa cara, porque a gente acredita. É o que a gente quer. A gente não quer gastar tempo estudando. A gente quer dormir. Então eles dizem, você vai aprender mesmo dormindo. A gente quer emagrecer, mas não quer se privar do doce, não quer se privar do que é gostoso. Então eles dizem, você vai emagrecer, mas pode continuar comendo, desde que coma o que eu estou te oferecendo. E outros dizem, você precisa aproveitar essa promoção, você vai ficar muito rico se comprar agora com 30, 40, 50, 90% de desconto. Não, você não vai comprar e vai ficar rico, você vai gastar. Até porque eles te oferecem coisas que você não precisa. Então é exatamente porque somos reativos que somos controlados. Quando nós entendemos o que o Espírito Emmanuel está dizendo, nós aprendemos que somos nós quem temos o controle. E nós que devemos atuar, ao invés de sermos tangidos pelas forças que nos querem controlar, ok? Muito bem, programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo, não saia daí, já já nós estaremos de volta. Estamos apresentando o programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos no capítulo 5º, que fala sobre obsessão, e agora eu vou deixar uma pergunta aqui para o André ajudar a gente, que é a seguinte, a pergunta número 17, fala assim: que imagens o espelho da mente reflete? Olha, ele está tratando a mente de uma forma muito interessante. A nossa mente como um espelho. Então, que imagens nossa mente pode espelhar? O que é que ela é capaz de colocar de volta, de refletir? É a pergunta que fazem a Emmanuel. Nossa mente é como um espelho mesmo? Ela mostra aquilo que vem de fora? Como que é isso, seu Emmanuel? E aí nós vamos ver o que esse espírito tão lúcido nos responde. Vamos lá. A mente pode ser comparada a espelho vivo, que reflete as imagens que procura. Veja só que interessante. Você já pensou numa coisa? Eu sei que você tem vários amigos, mas pode ver que isso é uma constante. O seu amigo violento está sempre metido em briga, não é? Ele sempre foi numa festa e quando deu uma confusão ele estava no meio. Ele foi num jogo de futebol e quando deu quebra-quebra ele estava no meio. Ele estava brincando num baile de carnaval e teve um quebra-quebra, ele estava no meio. Ele foi trabalhar na empresa e houve uma discussão e ele estava no meio. Ele sempre vai dizer assim, não, mas parece que a briga me procura. Não, acontece que ele reflete aquilo que ele é. A sua mente está sempre querendo aventuras, querendo se impor, querendo ser a principal, a que diz a última palavra, a que não aceita desaforo. Portanto, seu pensamento está sempre vinculado às questões da agressividade. Ele estará sempre metido em briga. Isso acontece em todos os nossos modos de ser. Você pode perceber que aquela pessoa que só fala negatividades, que só reclama de tudo, que tudo é ruim, que tudo é perigoso, que tudo não é bom, essa pessoa é uma doente. Ela está sempre doente. E ela sempre gosta de dizer que está doente. Porque a sua mente está doente. E quando ela apenas foca a doença, Solange, ela se sintoniza com aquilo que fora dela é igual ao que é dentro dela. E essa pessoa, às vezes, ela não gosta que ninguém diga para ela que ela já está melhorando. Se alguém disser para essa pessoa que ela, nossa, você tá tão bem hoje, é você que não tá na minha pele para saber como é que eu tô. Ela se ofende. Por quê? Porque ela não quer parecer que ela está bem. Ela quer que as pessoas se preocupem com ela por esse estado abatido, esse estado de tristeza ou de aquela dor de alma ou de corpo que ela tem para
expor para os outros. A sua mente está vinculando o seu ser a um grau evolutivo que vai trazer a ela doenças. Por quê? É exatamente o que Emmanuel respondeu. Como a nossa mente é um espelho, ela vai refletir no seu comportamento, nas suas palavras, nas suas atitudes, aquilo que ela procura. Então, as dificuldades de uma pessoa livrar-se de vícios, livrar-se de comportamentos, de inclinações ou tendências negativas, está exatamente em ela mudar o pensamento. Até porque quando ela se mantém pensando nessas coisas, além de ela atrair, por força da sintonia, as circunstâncias nas quais ela se mete, ela também vai atrair entidades que vão ajudar a que ela entre nesses buracos, ela entre nessas armadilhas. Porque é o que as entidades também querem. Aventura, prazer, excesso, de todos os tipos. Então, isto é uma fonte que atrai problemas se essa fonte for amarga. Mas se ela for uma fonte benéfica, ela estará sempre produzindo boas coisas. Da mesma maneira que a gente faz isto no mal, nós podemos nos ajudar no bem. Então podemos emitir bons pensamentos sobre todas as pessoas, mesmo aquelas que forem ruins, Exato. mesmo aquelas que nos atrapalhem. Poderemos vibrar em favor delas. E você vai atrair isso depois para você, né? Você vai gerar naquela pessoa uma reação positiva e favorável a seu respeito. Porque você não está marretando a pobre infeliz com críticas mentais, com palavras torpes que você pensou, mas não emitiu. A nossa emissão mental já é suficientemente forte para chegar ao destino e fazer seus efeitos negativos se sentirem. Por isso que nós precisamos sempre melhorar o nosso padrão de pensamentos e fazer dele como uma oração diária, 24 horas. Isto sim, você não precisa rezar o Pai Nosso, Ave Maria 24 horas, mas se você pensar coisas boas 24 horas, esta é a maior oração que você poderia realizar em seu próprio benefício. Exato. André, a pergunta 28 fala o seguinte: qual a ligação entre a obsessão e os interesses da criatura? É a mesma coisa, interesse e obsessão. O que você gosta? Eu gosto de dinheiro. Quem que você vai atrair? Espíritos que gostam de dinheiro. Qual é o seu interesse? Seu interesse é a droga. Você vai atrair entidades que também gostam da emoção, da química. Seu interesse é o sexo, a malícia, a perversão. Você vai atrair entidades que gostam da mesma coisa. Existe então uma relação que Emmanuel vai nos explicar aqui entre o que nós pensamos, nos nossos interesses e aquilo que vamos ter de má companhia, como a obsessão nos ensina. Vamos lá ver o que Emmanuel fala, Solange. A obsessão, qualquer que seja o seu tipo, está fundamentalmente vinculada aos processos mentais em que se baseiam os interesses da criatura. Então, a pessoa que é avarenta, a pessoa que só pensa em ganhar dinheiro, ela vai ter sempre a mente voltada para economizar, para dar golpe, para tomar dos outros, para ser esperto, ser inteligente, ganhando. E as entidades que vão atuar sobre ela são aquelas que querem a mesma coisa. E querendo atrapalhar a vida dessa pessoa, vão fazer com que ela tenha ideias que pareçam lúcidas, que pareçam geniais e que vão levá-la para o fundo do poço, vão levá-la para a bancarrota, para a falência, para a perda daqueles valores, porque eles sabem, se eles querem se vingar de um avarento, que não há pior doença para o avarento do que perder aquilo que ele guarda com tanta avareza. Então, enlouquecer o avarento será a forma mais fácil dos obsessores atuarem, mas eles estarão atuando porque eles são atraídos pelo mesmo tipo de preocupação da pessoa. E assim em todas as áreas. Existem os obsessores que não nos querem prejudicar de maneira a nos jogar no fundo do poço, mas querem desfrutar das mesmas coisas que nós gostamos. Exato. Então eles obsediam a nossa vibração, nossas forças, nossas energias, nossas sensações. Obsediam o nosso garfo, obsediam o nosso cigarro, obsediam o nosso copo, obsediam os nossos prazeres sexuais. Eles obsediam quando não há, por parte da pessoa, uma conduta de controle sobre ela mesma. Então a pessoa come um pedaço de chocolate, ela quer 2. Ela come o segundo, ela quer 3. Ela come o terceiro, ela quer a barra inteira. Ela come a barra inteira, quer mais uma. Não é só ela.
Se ela se desregula, ela está também sendo usada como uma ferramenta por espíritos que estão se locupletando da sua tendência não refreada. Agora, André, as companhias, elas têm influência na obsessão? Exatamente essa pergunta, Solange, tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Como diz Emmanuel na resposta, olha lá, afirma Jesus, busca e acharás. Encontraremos, sim, os companheiros que buscamos, seja para o bem, seja para o mal. E é o nosso pensamento e as nossas escolhas que vão permitir que eles nos encontrem. Porque eles procuram. Mas se ninguém está com a luzinha acesa, eles falam, bom, aqui não tem ninguém que está interessado no que a gente gosta. Mas se ao jogar o olhar, eles encontram alguém com a luzinha do pensamento acesa naquela área, opa, achamos, vamos lá. Então, inclusive, o nosso querido Richard Simonetti costuma dizer que nós somos como vaquinhas leiteiras, que eles utilizam para saciar a sua vontade naquela área. Eles vêm mamar nas pessoas que estão encarnadas. Exato. Porque as pessoas fornecem o material que eles gostam. André, agora a pergunta que acho que fecha com a chave de ouro aqui. Qual a solução mais simples ao problema da obsessão? Todo mundo quer saber a solução para isso. Olha, você vai ter no Livro dos Espíritos uma resposta muito profunda a respeito nas questões 467, 468, 469 do Livro dos Espíritos. Procure, você vai ler isso lá. Mas existe uma forma que nós possamos atuar a fim de que a obsessão não seja tão assim doída, ou que ela possa ser solucionada, para que nós nos separemos, que nós fechemos a porta para a ação dessas entidades. Vamos ver o que Emmanuel responde, Solange? Dediquemo-nos à construção do bem de todos, cada dia e cada hora, porque caminhar entre espíritos nobres ou desequilibrados, sejam eles encarnados ou desencarnados, será sempre questão de escolha e sintonia. Exatamente. É a mesma resposta, com outras palavras, que está lá no Livro dos Espíritos, nessas questões que eu acabei de citar, 467, 468, 469. Se você colocar toda a sua força na prática do bem, você afasta aqueles espíritos que querem que você não seja feliz. Colocando a fé em Deus e praticando o bem, você se isola destas entidades e poderá inclusive ajudá-las a que também se melhorem. Porque, como diz o velho ditado, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Nós escolheremos melhor nossas amizades, nós escolheremos também os espíritos que estarão conosco no mundo invisível, nos ajudando ou nos atrapalhando. Isso só depende da gente. É isso mesmo, muito bem. Nós finalizamos aí o capítulo sobre obsessão, estamos finalizando o nosso programa. Gostaríamos de convidá-los a participar hoje à noite, a partir das 20 horas, na palestra sobre o Evangelho. O nosso endereço é www.tvalvoradespirita.com.br e se você gostar de estudar também, todas as quartas-feiras, o Livro dos Espíritos, a partir das 20 horas, nesse mesmo endereço, na programação ao vivo. Mais algum recado, André? Podemos... Nosso abraço, a lembrança de que vamos estar realizando amanhã o nosso novo o Espiritismo Sem Mistério. Exato. Na TV Mundo Maior, eu e a Solange agora é a nossa companheira na apresentação do programa Espiritismo Sem Mistério, TV Mundo Maior, a partir das 16 horas. Esperamos você. Muito bem, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que se renova em nossas vidas, na compreensão destas leis que dão a cada um de nós o poder, este poder de escolher o que queremos, que tipo de companhia, a quem colocarmos sob a sombra de nossa atenção. E isto nos dará a direção boa ou ruim. E quando entendemos este mecanismo, já não temos mais por que acusar a divindade de indiferença. Da mesma forma que não podemos colocar a culpa no médico pela dor de garganta que contraímos por tomarmos bebidas geladas.
Não é ele o culpado. Ele nos indica o remédio, ele nos faz o tratamento, mas a escolha da enfermidade é daquele que foi, de maneira ávida, provar o gelado em pleno calor. Ele deve ser, por si mesmo, responsabilizado. Não que o médico se negará a cuidar do doente porque foi ele o culpado, mas que o culpado não tenha a coragem de pôr a culpa no médico. É assim que olhamos para Deus como aquele que tanto nos ama, que nos alerta, que nos ajuda, e para você, Jesus querido, como o médico que nos cuida. Desculpa-nos, Senhor, a invigilância, a nossa preguiça, a busca de coisas excitantes, mas prejudiciais para nós mesmos. Desculpa-nos, Senhor, a atuarmos dessa maneira como seres irresponsáveis. Permita que, através da experiência, mesmo dolorosa, nós saibamos compreender que depois poderemos acertar, que enfrentando os efeitos do mal que nós mesmos espalhamos, nós recobraremos o equilíbrio mental, nós teremos mais lucidez para atuar em favor, inclusive, dos demais, ajudando-os a recobrar o bom senso, dando exemplos que nascem em nós mesmos pelos equívocos que já cometemos. E então teremos autoridade moral, não para nos impor pelo mando, mas para conversar, contando as experiências nas quais nós mesmos nos vimos envolvidos pela nossa invigilância. E aí, como notícia, aqueles que escutam poderão meditar a respeito e tomar a decisão que lhes favoreça. Ah, querido mestre, como é bom perceber que o que você veio fazer não foi obrigar ninguém a seguir o caminho do bem. Foi viver a bondade para mostrar as vantagens na sua própria experiência. Que a boa nova nos felicite pela lucidez com que nós possamos enfrentar cada problema sem desânimo, com que nós possamos observar que todos os obstáculos estão para se tornarem degraus e não paredes em nosso caminho. Que todos os obstáculos são nossos amigos, que nos tornarão mais maduros. Obrigado, Senhor, pela obsessão que nos faz acordar para nossos próprios defeitos. Que o teu amor nos ajude a amadurecer. Muita paz. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por todo
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir.